Olá a todos, amigos e amigas do YouTube, irmãos e irmãs. Hoje venho aqui vos trazer a história, um bocado da história da minha vida, o meu testemunho da minha conversão a Jesus Cristo. Eu sou o criador do canal no YouTube Servo de Jesus 777. O meu nome é Vítor, tenho 32 anos, nasci em Portugal, numa pequena vila chamada Vila Franca de Xira, nos arredores de Lisboa. E considero que a minha história de conversão a Jesus Cristo, à verdade, é muito importante. Talvez possa ajudar algumas pessoas no seu caminho pela verdade e no seu caminho com Jesus Cristo. Porque o que na realidade se passou comigo foi um autêntico milagre. E eu penso certamente, tenho a certeza que pode acontecer com qualquer outra pessoa, como já aconteceu com várias outras pessoas, graças a Deus. Quando as pessoas são convertidas, elas realmente, como diz na Bíblia, nascem de novo e se transformam, tornam-se em pessoas completamente diferentes. E eu posso começar pela minha história, do princípio, claro. Como eu disse, nasci em Portugal, nasci de uma família muito pobre, sou o oitavo irmão de uma família grande. Vou passar a uma parte importante da minha vida. Foi quando eu tinha cerca de 15 anos, quando eu larguei a escola, porque era algo onde eu não me sentia bem, que eu praticamente não gostava de maneira nenhuma ir à escola e não sentia que seria algo de bom para mim. E foi por volta dessa idade, quando eu larguei a escola, que comecei a trabalhar e comecei a fumar estupefacientes, drogas, a maconha, ou AX, ou erva, como queiram chamar. E isso foi um ponto que me marcou muito, porque eu quando comecei a fumar droga, porque é assim que se deve ser chamado, porque é uma droga. Há quem diga que não é uma droga, mas é certamente uma droga. Eu quando comecei a fumar isso foi algo que me preencheu, porque eu era uma pessoa muito revoltada, e isso foi algo que me encheu e que falsamente preencheu um vazio que eu tinha em mim. E foi algo que mudou muito a minha vida. Durante muitos anos, eu estive envolvido não só em fumar, mas também traficava, também vendia. Desde muito cedo eu vendia as drogas, porque era um modo de eu poder manter o meu consumo ao mesmo tempo que fazia algum dinheiro. Por isso eu comprava e vendia as drogas e estava sempre dentro daquele mundo. Depois, com cerca de 19 anos, eu era obrigado a ir à tropa. Estava inscrito nos paraquedistas. Como tinha um amigo meu na Inglaterra, ele disse-me se eu queria ir para lá, porque ele provavelmente sentia sozinho e precisava de companhia. E foi aí que, quando me enviaram uma carta para casa a dizer que eu devia já estar no quartel, foi aí que eu decidi não passaria um ano e meio da minha vida em algo que eu não queria estar, na tropa. E havia histórias de más experiências na tropa, e eu certamente não queria ir para lá. E o meu amigo disse-me para eu ir para o pé dele, para a Inglaterra, e assim fui, com 19 anos. Esse foi o princípio da minha migração, de sair para fora do país. E não foi só o facto de eu estar a fugir, de ir à tropa, que me levou a emigrar, não. O maior facto, eu creio, certamente que foi a minha ambição pelo dinheiro, porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, porque nasci num meio muito pobre e achava que era uma injustiça muito grande as pessoas, certas pessoas terem muito e outras não terem nada. E eu sempre achei o sistema muito injusto, e por isso sempre ter uma grande ambição e ser completamente ambicioso ao ponto de fazer qualquer coisa. Creio eu. Acho que não seria capaz de matar por causa do dinheiro naquele ponto, mas à parte de matar, seria capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. E isso leva-me agora um bocado mais atrás, quando eu tinha cerca de 11 anos, que conheci uma pessoa muito
estudada, que era um professor de História, e que ele foi muito importante também, porque aos meus 11 anos, quando eu conheci essa pessoa, um professor de História, essa pessoa, eu ao perguntar-lhe com 11 anos o que é que, de onde é que nós vínhamos, o que é que nós estávamos aqui a fazer, ele respondeu-me dizendo que nós vínhamos dos macacos e que havia um processo que se chamava a teoria da evolução, e eu, com muito pouco estudado e não sabendo o que dizer, aceitei. Ele, ao explicar uma teoria da evolução, até parecia algo que metia senso, que para uma pessoa pouco sabida como eu naquela altura, com 11 anos, uma criança, eu não tinha como responder, e aceitei simplesmente por causa de ele ser um homem muito estudado, um professor de História. A casa dele parecia uma biblioteca, era livros por todo lado, e eu simplesmente aceitei até a minha conversão aos 30 anos, quando conheci Jesus. Mas agora, voltando à parte que eu emigrei para a Inglaterra, emigrei com 19 anos, estive lá até aos meus 25. O que me fez sair de lá foi outra vez a ambição pelo dinheiro. Eu estando lá, depois de estar lá 6 anos, realmente tinha uma boa vida, melhor do que aqui em Portugal, certamente. E isso fez-me pensar, porque estava lá só a trabalhar e não tinha uma vida, e lá está, a ambição pelo dinheiro fez-me pensar em modos de fazer dinheiro, e comecei a estudar um plano para fazer dinheiro. Eu sempre fui muito ambicioso, e pelas drogas eu pensaria que conseguiria talvez fazer dinheiro mais do que eu estava a fazer na Inglaterra, e comecei a estudar um plano de como fazer dinheiro traficando droga, crescendo a própria droga, plantando a própria droga e depois vendendo-a. E estudei muito e aprendi como fazê-lo, e voltei para Portugal, e foi isso que eu fiz mesmo. Comecei a traficar outra vez, porque já o tinha feito quando era um adolescente. Isso levou-me, a minha vinda a Portugal levou-me a acabar um relacionamento com uma moça que eu tinha, que nós tínhamos um ótimo relacionamento, mas a minha ambição, a minha vinda para Portugal fez com que eu a deixasse lá, e ao deixá-la lá, ela depois, como também não era inglesa, voltou para o país dela, e ao voltar para o país dela, a gente separou-se, e nunca mais conseguimos nos juntar outra vez, apesar de nós gostarmos muito um do outro. Mas a minha ambição pelo dinheiro levou-me a vir para Portugal e a tentar fazer mais dinheiro por conta do tráfico de drogas, e isso acabou com o meu relacionamento, e isso afetou-me muito durante muitos anos, porque eu realmente amava muito aquela mulher, e por causa da minha ambição, por causa do dinheiro, da ambição, eu realmente perdi o amor da minha vida, pensava eu, até encontrar Jesus. Eu fiquei um bocado traumatizado com isso, e não me relacionei com nenhuma mulher durante vários anos, porque ainda pensava que poderia recuperar ela, mas não, ela acabou depois por casar com outra pessoa. E foi uma fase muito, muito, muito má da minha vida, quando eu vim para Portugal, e tentei na realidade fazer o que era o meu sonho desde criança, que era ser rico, custasse o que custasse. Não havia escrúpulos para mim, não havia nada que me parasse, era só o dinheiro, até o amor por uma pessoa que eu tinha, o dinheiro estava acima disso, não havia mais nada na minha vida, a minha prioridade era o dinheiro. E eu vim para aqui durante 2 anos, durante 2 anos fiz o que fiz, mas o meu vício era tão grande que o que eu produzia, a maior parte
não diria a maior parte, mas uma grande parte era para o meu consumo diário, porque eu fumava muito e estava tão viciado que o pouco dinheiro que eu fiz para quase nada serviu, a não ser para eu voltar outra vez para a Inglaterra, cerca de 2 anos depois desta minha experiência. E foi aí, eu ao voltar para a Inglaterra e estive lá outra vez desde 2010 até 2013. E foi, graças a Deus, em 2012 que, ao procurar várias coisas na internet, a fazer pesquisas, porque eu tinha muito tempo, porque eu conduzia o caminhão do lixo na cidade onde eu vivia e havia uma grande folga nos meus dias, porque eu trabalhava cerca de 5 dias seguidos, às vezes 6, e depois tinha cerca de 4 dias seguidos de folga, de pausa, sem fazer nada. E durante essa época, era no fim do ano 2012, havia um grande interesse por causa do calendário dos maias, que diziam que ia acabar o mundo, e eu comecei a pesquisar isso. Não tinha nada que fazer com o meu tempo e comecei a pesquisar muito a internet e a pesquisar isso. Até que o meu sobrinho me falou de um nome que só pelo soar desse nome me alertou muito. E ao ouvir o nome de Illuminati, que era esse o nome que o meu sobrinho me tinha dito, se eu os conhecia, eu disse simplesmente que não e decidi investigar. E ao investigar os Illuminati, cheguei à conclusão que eram reais, que as provas, os factos eram irrefutáveis, não pode haver engano aí. São muitas as provas que provam que esse grupo ou esse grupo de pessoas é real. E eu investiguei mais a fundo durante vários dias, era o que eu fazia, era pesquisar, e cheguei às provas que eles acreditavam num ser espiritual chamado Lúcifer, que na Bíblia é chamado Satanás, o inimigo. E eu fiquei muito, muito surpreendido, porque eu pensava, como é que estas pessoas que têm todo o poder financeiro, todo o poder, todo o conhecimento no mundo, todo o tipo de poder que possa existir no mundo, eles têm, como é que estas pessoas podem acreditar em algo espiritual, quando todos, em todo lado, ensinam que nós viemos dos macacos, as universidades, todos os cientistas ensinam isto. Agora, estas pessoas que têm todo o poder acreditam em algo espiritual. Eu fiquei muito surpreendido com isto e pesquisei mais e fui mais a fundo, e realmente era nisto que eles acreditavam, que Lúcifer é Deus e que é um Deus bom, e que o Deus da Bíblia é o Deus mau, e eles sacrificavam crianças a este Deus, a Lúcifer, faziam sacrifícios de crianças. Um certo homem chamado Aleister Crowley, que é um inglês que foi chamado da besta no princípio do século XX, um homem completamente assassino, vil, que escreveu um livro onde ele ensina as pessoas a sacrificar as crianças a Satanás, a Lúcifer. Escreveu um outro livro que é das leis das pessoas, como as pessoas devem viver, e a lei maior é: faz o que te apetecer. E concluindo, estas pessoas realmente acreditam em Lúcifer e em seres espirituais, e isso foi uma grande surpresa para mim, e eu fiquei surpreendido, muito surpreendido, e decidi buscar o outro lado, porque haveria de haver o outro lado. E eu certamente disse que estas pessoas não poderiam estar certas ao sacrificar crianças inocentes. E foi aí que eu procurei o outro lado. Foi aí que eu encontrei a palavra. Foi aí que eu encontrei Jesus, graças a Deus. E converti-me no princípio de 2013. E foi uma conversão, foi algo que mudou a minha vida completamente. Eu posso dizer que eu nasci de novo, como Jesus disse. Quem quiser entrar no reino de Deus terá que nascer de novo. E eu nasci de novo, eu mudei completamente. Tanto foi a minha mudança que eu deixei de fumar drogas do dia para a noite. Eu deixei de beber álcool.
eu deixei de cometer fornicação com as mulheres, eu deixei quase tudo da noite para o dia. E mesmo a minha ambição pelo dinheiro, que era a minha prioridade suprema, eu comecei a repensar a minha vida, comecei a pensar se valeria a pena eu estar só focado em fazer dinheiro dia e noite, que era o meu pensamento, era só fazer dinheiro. E comecei a repensar a minha vida, o que é que eu estava a fazer na Inglaterra, e foi uma fase da minha vida onde eu vivia como nunca tinha vivido até aquele ponto na Inglaterra. Tinha estado cerca de, ali até aquele ponto, há quase 10 anos que eu ali tinha estado, e nunca tinha tido um ordenado tão bom, porque eu conduzia os caminhões, e era um ordenado muito bom que eu tinha. Vivia numa casa muito grande, com piscina de interior, tinha ginásio, tinha 2 garagens, tinha um grande jardim, era uma casa muito bonita, e tinha a casa, estava a dividir com os meus amigos. E esse foi o ponto, o auge da minha vida como imigrante, onde eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava cerca de 800 libras por semana, porque eu tinha a minha própria companhia, e não fazia descontos até aquele ponto. O primeiro ano era de borla, não era preciso descontar, por causa que eu tinha aberto em companhia até muito recentemente e não precisava de pagar impostos. E estava a ganhar muito dinheiro, mas mesmo assim algo me dizia para eu voltar para Portugal, e foi isso que eu fiz. Eu voltei para Portugal, e o Espírito trabalhou em mim, dizendo que o dinheiro não era tudo, certamente, e mesmo eu sabendo muito pouco, ainda tendo só um ano de cristianismo, Deus deu-me a fé suficiente para eu voltar para o meu país, e mesmo não sabendo o que vinha para aqui fazer, e com o perigo de ser detido, porque eu tinha feito coisas muito erradas quando passei os 2 anos aqui a fazer o que eu fiz. Eu fiz coisas muito erradas, e a polícia andava atrás de mim por coisas que eu tinha feito, e mesmo assim Deus deu-me a fé para eu largar uma vida muito boa que eu tinha, com tudo, como eu sempre desejei: um bom carro, um bom trabalho, um bom ordenado. E eu tinha desejado isso durante muitos anos, e mesmo assim Deus deu uma fé para eu voltar para Portugal, e voltei, e sem saber ao que vinha. E durante cerca de um ano e meio, simplesmente comecei a trabalhar quando vim, mas depois fui despedido do meu trabalho por causa de manter o sábado bíblico. Depois tinha algumas posses, porque tinha trazido da Inglaterra. Continuei sem trabalhar, porque não necessitava de fazê-lo. E depois de estudar muito e de me aprofundar muito na verdade, e depois de ver que a minha conversão tinha começado por muita pesquisa no YouTube, e de pessoas que se tinham dedicado a fazer o trabalho de Deus com os seus filmes e com os seus estudos bíblicos, a luz de Deus brilhou na minha mente e disse-me que realmente era isso que eu devia de fazer, que devia fazer um canal e começar a mostrar tudo o que eu tinha aprendido. E desde o princípio, esse foi o meu primeiro sentimento quando eu me converti. Foi tentar mostrar às pessoas a verdade, porque até ali eu tinha estado em trevas tão grandes, que quando eu descobri a verdade foi algo tão forte, que até os meus próprios colegas no trabalho, eu contei-lhes, porque eu praticamente de um dia para o outro eu deixei de fumar, que até no próprio caminhão, quando eu conduzia ao pé deles, eu fumava a erva, a maconha ao pé deles, e eles conheciam-me. Eu bebia, fumava, era uma pessoa normal como qualquer outra. E do ponto que eu mudei praticamente do dia para a noite e voltei ao trabalho depois de cerca de 4 ou 5 dias de estar de folga,
E eles ficaram muito surpreendidos comigo e disseram-me se eu tinha cometido algum assassinato ou se tinha feito algo tão grave que agora precisava de ser redimido por Deus. E eu simplesmente disse-lhes que não, que tinha descoberto a verdade e que era uma coisa tão grande e tão boa na minha vida que eu queria compartilhar com eles. E eles simplesmente estavam muito surpreendidos e praticamente eu penso que eles pensavam que eu tinha enlouquecido porque era uma mudança tão radical de um momento para o outro. E esse foi o sentimento, e eu acho que é o sentimento de qualquer cristão que se converte realmente, é mostrar a todos. Eu não consigo estar ao pé de uma pessoa sem falar de Jesus Cristo. E às vezes apetecia-me sair da Inglaterra a correr até Portugal e a ir a gritar pelo meio de toda a Europa a verdade, dizer que Jesus Cristo é real, que Deus é real e que Satanás existe e que Ele quer que nós tenhamos o mesmo destino que Ele vai ter, que é a morte eterna pelo fogo. E essa foi a minha conversão, foi uma conversão incrível. Eu penso que para Deus é mais difícil Ele tornar alguém realmente, alguém que creia nele realmente e obedeça a tudo o que está na Bíblia, um verdadeiro cristão. Para ele é mais difícil fazer isso porque nós temos o livre-arbítrio, temos a escolha. Para ele é mais difícil tornar uma pessoa num cristão verdadeiro do que criar vinho de água, sem dúvida, porque o vinho ou a água não tem vontade própria, não tem o livre-arbítrio como nos foi dado a nós, mas nós, as pessoas, temos uma vontade própria, um livre-arbítrio, e Deus não vai forçar sobre nós a sua vontade. Por isso, eu considero a minha conversão um autêntico milagre. E sem sombra de dúvidas, se você me conhecesse a mim antes de eu me converter, eu sou uma pessoa nova, eu nasci de novo, eu sou uma pessoa nova, certamente que foi um milagre que aconteceu na minha vida e eu agradeço a Deus todos os dias pela minha conversão, eu agradeço. É algo que eu nunca vou poder retribuir a Deus, mas eu sei que foi de graça, é de graça, e eu espero que isto seja um testemunho para você que está a ver isto, que ajude você no seu caminho, ou você que nunca se converteu na verdade, que é o cristão que está com dificuldades no seu caminho. Eu quero lhe dizer que é possível nós vivermos na santidade graças a Jesus Cristo. Eu quero dizer que Deus pode fazer o que fez comigo na vida de qualquer pessoa. E eu quero agradecer a Deus publicamente por tudo o que Ele fez por mim. É algo sobrenatural o que aconteceu na minha vida. E que Deus seja louvado para todo sempre, para sempre mais. Que o poder, a glória e a graça sejam dadas a Ele sempre. Espero que o meu testemunho seja bom para alguém no seu caminho, ou para alguém que nunca se tenha convertido, para ver que realmente é possível deixar tudo. Eu deixei tudo, eu deixei uma vida boa que eu tinha na Inglaterra, eu deixei um bom ordenado que aqui nem mensalmente eu conseguia. Lá eu mensalmente eu tirava o que aqui é praticamente 2 vezes mais. Eu deixei dinheiro, deixei tudo o que me podia trazer prazer, os prazeres da carne, tudo o que seja prazeres da carne eu deixei. Não é por mim, eu sei que não é por mim, mas Jesus Cristo que vive em mim, graças a Ele eu posso isto tudo. E eu quero dizer que é possível você fazer o mesmo. Basta você pedir a Jesus Cristo e Ele o fará para você. Basta você obedecer à sua palavra de Gênesis ao Apocalipse e Ele fará o mesmo por si. Basta você amar a verdade, amar a palavra, que é Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no meu canal. Espero que o meu canal seja uma bênção para vocês, os que se inscreveram no meu canal. Que a paz do mais caridoso, do mais altíssimo, do mais grandioso Deus
e do mais justo, sem esquecermos a justiça, esteja convosco e que se multiplique nas suas vidas e das vidas das suas famílias. Obrigado, que Deus o abençoe. Amém.